Olá, meus amigos, estamos começando mais um Resenha NPTV. Comigo, Tobias de Almeida e todos os meus amigos comentaristas. Um show de rodada, temos muitos lances polêmicos, temos bastante coisas boas pra gente poder assistir, debater aqui junto com você. E nos acompanhe, tá bom? Hoje eu estou cansado e estou aqui com o meu burrinho. Olha só o que ele está nos falando aqui. Na mão grande, foi um absurdo essa rodada. Juiz pra um lado só? Como é que faz? Vamos debater isso aqui hoje, aqui no Resenha. Boa noite a todos os meus amigos aqui da bancada, começando pelo Luiz. Nosso, estamos aqui, a dois, Boa gremista noite. e gremista. Boa noite. Foi bem judiado mesmo o lado do Grêmio. Que pouca vergonha. Complicado, né, Luiz? Bem complicado. O nosso amigo burrinho não tá mentindo. É na mão grande, na mão grande nas mesmo. costas ele. Isso aí. Gaúcho, você tava nos bastidores com um negocinho na mão. O que houve aí? O que você trouxe pra nós aí hoje? Não tem vergonha na cara mesmo. Não tem vergonha. Tá de brincadeira, né? Enterrou mesmo, né, Matheus? Enterrou nosso time, né? É isso aí, boa noite a todos os nossos telespectadores. Então, esse jogo foi bastante complexo, tem bastante coisa pra gente analisar hoje. E eu vou tentar fazer aqui meio que um juiz, né, no meio de um colorado e dois gremistas, né? Então acho que vai ser uma discussão, vai ser um dia de bastante discussão aqui no nosso programa hoje. Boa noite, Gaúcho. Tá feliz, né? Assim até eu ganho o título brasileiro. Vai lá. Boa noite, Tobias. Boa noite a todos os internautas do Norte Pioneiro do Paraná, né? Mais uma vez hoje com o nosso programa esportivo, Resenha NPTV. Vamos lá debater, né? Saudações a toda a nação colorada, feliz hoje. Assumimos a liderança isoladamente do Campeonato Brasileiro. E hoje nós estamos estreando também, além de bastante novidade que a gente tem aqui pra vocês, estamos estreando também o nosso assistente, que seria o nosso querido Mário Cassarotti. Mário Sérgio, dá uma boa noite pra turma. Boa noite, galera. Estamos aqui, quem quiser já mandar um recadinho pra gente, a gente vai estar interagindo aqui no programa. Quero já aproveitar aqui e mandar uma boa noite pro meu amigo Luiz Carlos, lá de Ribeirão do Pinhal, amigo do Gaúcho, né? Árbitro. É árbitro, é corredor também, né? Grande árbitro. E é um dos nossos patrocinadores aqui, com a nossa distribuidora de gás e água aí. Luiz Carlos é nosso amigo aí, pitando o jogo aí, sempre com muita qualidade aí. Benedita Silva aqui, falando que quer ganhar os brindes. Vinícius Caldi também. Para de choro, gremista. Aí. É isso aí, galera. Vamos mandando aí na medida do possível, a gente vai respondendo todo mundo e mandando aquele abraço para todo o pessoal que tá aí interagindo com a gente. Que foi uma reclamação que a gente teve, que a estreia foi eufórica, emocionada e tudo mais. Então a gente teve uma reclamação que nós não conseguimos responder o pessoal que estávamos aí interagindo com a gente no Facebook e nas redes sociais. Pessoal, siga a gente lá nas nossas redes sociais, Resenha NPTV, no Instagram, no Facebook, e também acompanhe todas as notícias da nossa emissora NPTV. Vamos começar a trabalhar então, pessoal? Hoje a gente tem que falar um pouco mais rápido, porque a gente tem um tempo, né, delimitado aí pra gente poder fazer o programa. E a gente precisa falar de todos os gols e todos os grandes jogos que tiveram nesse final de semana. Primeiro, então, vamos começar falando aí. Solta pra gente os gols do final de semana. Fluminense e Botafogo, né? Isso aí. Ô, Matheus, fala pra gente um pouco desse jogo aí. Foi um jogo de ontem, o último jogo da rodada. Foi um domingo, jogo né? que foi bastante morno no começo, o jogo demorou pra desenvolver e o Fluminense acabou saindo vitorioso, né? Fundou mais ainda o Botafogo. A gente vê que o Botafogo cada vez menos tem chances de sair dessa situação que ele está atualmente, né? E o Fluminense cada vez mais ali por cima da tabela, né? Tá brigando por vagas nas Copas Sul-Americanas, Copa Libertadores, tá com 50 pontos, né? Então, assim, foi um clássico carioca que a gente pode dizer de um nível de futebol não tão bom, mas um clássico que definiu bastante coisa no campeonato, né? Porque, ao meu ver, o Botafogo com 23 pontos não escapa mais do rebaixamento. Já foi, né? Tem que trazer um caixãozinho, viu, Zé Funerária? Trazer um caixãozinho aí pro Botafogo na próxima semana, que eu acho que já era, né, Gaúcho? Na verdade, pro Botafogo, né, se encontra essa situação aí por vários fatores, né? Quando um time não desenvolve o que o treinador pede, né? E o Botafogo vem tempo sofrendo já. Muitos anos também, né? O problema do Botafogo, desculpa, foi que foi falta de treinador por um bom período, né? Sim, e outra coisa também, né? O Botafogo vem com muitos anos já nessa
decadência, né? Vem sofrendo, né? Brigando nunca pra não cair. Infelizmente, esse ano ele já vai cair, se eu não estou enganado, pela segunda vez. É a queda do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Ô Luiz, e geralmente as pessoas falam que o domingo à noite é broxante, né? E aqui com o jogo de ontem, Matheus, Botafogo e Fluminense, o primeiro tempo eu assisti, horrível, as duas equipes parece que não vieram pra jogo, um jogo muito ruim mesmo. Tá aí, o resultado do Botafogo é esse, né? Realmente é a segunda divisão. O ponto de vista, assim, o time do Rio, eles têm muito jogador faturado que não tá resolvendo o problema, né? Você pega o Fluminense mesmo, ele enterrou a Portuguesa naquela época, que era uma época para eles ser rebaixado, e hoje a gente vê aí que eles vêm lutando para não conseguir cair praticamente, né? Time do Rio. E o Brasileirão teve uma reviravolta muito grande esse final de semana, né? Sim. Os times grandes aí passando apurado, o Goiás aí surpreendendo aí da segunda divisão, do segundo turno aí para ser o melhor em campo aí, conseguindo as melhores partidas aí. É mais ou menos isso. Destaque também por aquela falha do Diego Cavalieri, né, Tobias? Goleiro experiente. Você como grande goleiro que né, viu que grande foi pequeno goleiro. Uma falha muito feia, né? Foi um frangaço, né? E ele no intervalo, ele pegou e falou que ele sentiu mal no outro jogo, não participou. Tem um baita goleiro, o goleiro reserva lá, o terceiro goleiro. E ele falou que tava meio zonzo. Acho que a zonzura dele transpareceu aí em campo, né? Quando a fase é ruim, não tem o que fazer, né? Mas pode vir a bola fácil e o goleiro às vezes acaba levando o Fluminense gol. Pode concluir, mas com todo respeito a esses dois grandes times, vamos passar eles porque o jogo foi muito ruim, nem compensa o comentário. Muito fraco Muito o jogo. fraco. Com todo respeito, né? Vamos pro segundo jogo aí que a gente tem pra mostrar pra vocês. Pessoal, outra coisa, ô Mário, e a produção nossa aqui também. Aquela musiquinha de fundo que teve no programa passado não tá tendo agora, né? Na nossa fala. Bem mais baixo, né? O pessoal reclamou pra gente, eu até esqueci de falar pra vocês. Então tá bom, vamos continuar o nosso debate. O que é isso, produção? Atlético Goianiense e Fortaleza. Olha lá, foi Esse jogo, Tobias, um jogo de destaque pro goleiro, né? Foi um jogo de destaque pro goleiro Jean, que vem fazendo um grande campeonato, é um goleiro muito bom, né? Ele vem numa recuperação depois daquela temporada ruim que ele teve no São Paulo e com problemas pessoais, acabou tendo diversos fatores, né? E ele foi pro Atlético Goianiense, muitos falaram que era um passo muito pra trás, né? Mas ele vem se recuperando e vem mostrando que é um grande goleiro, né? Ele pegou um pênalti e depois fez um gol de pênalti. Pra quem participa do Cartola e escalou ele, deu risada à toa, né? Deu Porque bem. ele fez mais de 20 pontos, né? Então foi uma grande partida do goleiro Jean. E o time do Atlético Goianiense vem se recuperando e possivelmente aí tem tudo pra se manter na Série A. Hoje o Atlético Goianiense tá com 42 pontos em 12º lugar, né? Praticamente garantiu, Praticamente se garantiu, né? Gaúcho, bem sucintamente, o que você achou desse jogo aí? Eu achei que o Atlético Goianiense jogando usou o fator casa, né? E mereceu a vitória, jogou melhor que o Fortaleza, né? E como o Matheus frisou bem, o goleiro Jean, a noite iluminada e batendo pênalti e tá fazendo um bom trabalho no Atlético Goianiense e mereceu a vitória sim o Atlético Goianiense. Luiz, fala pra mim por que o Fortaleza tem uma Rogério dependência. O Rogério Ceni no Fortaleza faz o time jogar. O time joga pra ele, parece. E agora já tá no segundo técnico pós Rogério Ceni. E as partidas cada vez pior, né, cara, do Fortaleza. Partida ruim, uma atrás da outra. Tobias, foi uma decadência, né? O Fortaleza era dependente do Rogério Ceni. Era um treinador que todo time queria. Inclusive o Flamengo levou pensando que seria aquela proposta boa. Não foi aquilo que todo mundo queria, né? E o Atlético Goianiense fez o que é mérito mesmo, né? Ele pegou e veio participando do que ele fez na segunda divisão e trouxe aí um 12º lugar num campeonato amarrado. E teve duas revelações boas do Atlético Goianiense. Isso. Né? Teve o técnico Mancini pro Corinthians, tá salvando o Corinthians aí, que lamentavelmente o Corinthians pra mim é um dos piores times da Série E, da Série A, desculpa, de elenco, dos grandes, estou falando isso. E revelou também esse goleiro,
o Jean. Um jogador também de muito destaque do Atlético Goianiense, que hoje tá fazendo gols no Atlético Paranaense, é o Renato Kaiser, né? Ele começou a temporada no Atlético Goianiense e hoje... E o Galdesani também tava no Atlético, acho, né? O Galdesani eu não me recordo. Saíram mas 2 o do Atlético Renato Kaiser, eu me recordo bem dele fazendo gols pelo Atlético Goianiense. E o Fortaleza tá na porta de entrada ali da zona de rebaixamento, né? Se ele não ficar esperto, provavelmente aí pode brigar. Ele é o primeiro, forte né, pra Matheus? ser rebaixado, né? Sim, ele tá com 35 pontos e o Bahia, que é o primeiro da zona, tem 32. Vamos pro outro jogo. Esse jogo é Santos e Goiás. Um jogo, pra quem gosta de futebol, teve uma adrenalina a mais ali do Goiás. Eu não vejo o Santos com força máxima ali, porque tá pensando já, né, Matheus, na final da Libertadores. Isso a gente pode dizer de ambos os times. Tanto o Santos quanto o Palmeiras já pensam muito na final da Libertadores. Eu acho que até os próprios elencos, os jogadores tiram um pouco o pé, tem um pouco de medo de colocar ali o pé numa dividida, de vir a machucar, né? Então, pra perder a final, né? Que é o jogo da temporada de ambos os times, né? Ninguém agora vai ligar mais pra Brasileirão, pra qualquer outra coisa que não seja esse jogo de sábado, né? Que é o jogo tão aguardado. E o Santos, apesar de estar com o time completo, né? Saiu ganhando de 2-0, o Goiás fez a virada 4-2. Mas depois o Santos tentou fazer o 4-3, foco, né? Acho que mudou o foco. Mas um pouco, foco, né? claramente mudou. E o Cuca, depois do jogo, até assumiu, né? Falou que ele mexeu mal no time, ele escalou mal, então ele próprio assumiu a responsabilidade pela culpa. Até pra tirar um pouco o peso em cima do elenco, né? Deixar o elenco tranquilo pra final de sábado. Gaúcho, o que você achou aí do teu eterno Rafael Moura e Fernandão? As duas torres gigantes ali, né? Na verdade, o Goiás vem fazendo uns bons jogos já, né? Dá pra ver, contra o Internacional ele fez um bom jogo, né? E aí contra o Santos, né? Foi um bom jogo também. Eu penso que o Goiás, no modo de ver que tá jogando um bom futebol, eu acho que ele não cai. Acho que ele só tirou ponto do time grande, né, cara? Eu acho que ele escapa da tabela. Da segunda divisão, né, desse ano. Mas o Goiás precisa muito, Tobias, porque o Goiás não é um time que sempre também tá lutando, é a mesma coisa que o Botafogo. Todos os campeonatos da Série A, ele luta incansavelmente para não cair. E mais uma vez ele tá brigando na zona de rebaixamento. Mas eu acho que o Santos também, como vocês frisaram bem aí, ele tá pensando na Libertadores, já na final da Libertadores contra o Palmeiras, né? E o Cuca, né, tá poupando alguns jogadores devidos para evitar lesões, né? E desgaste do jogador, porque sábado já é a grande final. Vamos ter hoje um bloco especial pra isso. Do Gaúcho, eu não acredito tanto que o Goiás escape do rebaixamento. Eu acredito que o também acho Goiás, muito Curitiba e Botafogo já estão com as covas lá cavadas, né? Eu acredito que os três estão... Apesar dessa boa vitória, né, do Goiás, eu não vejo eles escapando. Eles estão com 29 pontos, né? O primeiro fora da zona tem 35 e são times muito, muito instáveis, assim. Eles precisam pontuar muito para escapar. E o Curitiba e o Botafogo nem se fala. Então eu acho que ambos os três times, né, no caso os três times, estão próximos já da zona da Série B da próxima temporada. Ô Luiz, no jogo não tem muito o que falar, né? Foi um jogo, eu acho que típico de um time que tá pensando na final da Libertadores e um time se matando, que é uma final. Pro Goiás é uma final cada jogo, né? Tobias, mas o Santos fez 2 golaços no começo, né? Se você vê os 2 gols deles, é gol trocado ali, passe dentro da área, mas o Goiás é surpreendente. Eu acho que o Goiás ele não cai, ele empurra o Bahia, eu acho, na minha opinião. É um time que se destaca no campeonato, entendeu? O segundo turno do Goiás é muito bom. E ele pode ver o segundo turno, ele tá jogando com garra. Essa é a minha visão. E eles jogam com 2 centroavantes, até o comentarista falou ontem, como que um time consegue jogar com 2 centroavantes, e fez o diferencial ontem. Então, a minha opinião é essa daí. Eu acho que o Goiás escapa, eu acho. Isso aí. Mário, pede pra galera participar, né? O pessoal participar do nosso Facebook aí. Ô, Tobias, o Thiago Machado aqui tá dizendo que encontrou você meio triste aí na cidade hoje. Por que será, né? Cabeça inchada, né? Boa noite pro Vinícius aqui. Tá falando contagem regressiva para o gol do Corinthians. A Vinícius Vanessa Maria. Vinícius do Caldi? Craque de bola, viu? Coxinha. Gordinho joga muita bola, hein? Boa, joga bem pra caramba. Bola, gente boa. Faz um pivô ali que não tem pra ninguém. A Vanessa Maria tá falando que quer ganhar os brindes. O Kleber Ferreira vai Palmeiras. Ô Clebão, meu querido. Nicolas Campos Almeida Vasco. Ô filhão, isso aí, vamos pra cima. Eduardo Ana de Oliveira, boa noite amigos, um abraço a todos. Boa noite aqui pro Cadinho lá da Perfil também. Cadinho, da Perfil, um grande abraço aí. Qualquer dia contamos com a tua presença. Já acabei de convidar ele aqui para ele estar presente com nós aqui nos próximos. Vinícius Caldi, Abel Braga
o técnico do campeonato. Desacreditado, o futuro... desacreditado, o futuro campeão. Falava que ele É bem tava isso aí. ultrapassado, hein? Ex-técnico, né? Eu falei no programa passado e rebato essa tecla. Ressuscitou o Abel, ressuscitou e enterrou o Grêmio. Esse é o tipo de coisa que só mostra o quanto o futebol brasileiro tá Tá defasado em relação decaindo, ao hein? mundo, né? Tá decaindo mesmo. Vamos lá pra mais gols? Palmeiras e Ceará. Uma falha grotesca do Scarpa. Gol do Lima. Fiquei feliz pelo Lima, pois coloquei ele no Cartola. Vem jogando bem. Estatisticamente, lá Bem, você vê o muito Lima, bem. pelo menos no Cartola, tá muito bem. E o Palmeiras também, eu acho que é outro time que tá pensando na final da Libertadores. É um time que vai voltar pro Brasileiro, claro, depois dessa final. Tem a final da Copa do Brasil. Então é um dos times que realmente no Brasil hoje é o que melhor está, não digo jogando, na minha opinião. Mas é o melhor time porque tá em todas as competições e brigando por título. O futebol do Palmeiras caiu um pouco em relação àquele jogo contra o River, né? Aquele primeiro jogo lá atrás, o futebol deu uma oscilada de uns jogos pra cá, né? Teve aquele jogo fantástico contra o Corinthians, né? E depois disso só vem oscilando, né? Vem de 2 derrotas, uma pro Flamengo e essa pro Ceará. Mas claramente essa derrota para o Ceará mostrou que o Palmeiras usou muito esse jogo pra o quê? Pra colocar jogadores que vinham afastados por lesão, pra estarem voltando, pegando ritmo. Foi o caso do Felipe Melo, o Gustavo Gomes, o Gabriel Veron. Esses jogadores que não vinham jogando, né? Entraram nesses jogos, eles vinham de lesões, estão se recuperando. Então eles já entraram para pegar um pouco de ritmo e o resto do time era um time teoricamente reserva, né? Com Jailson, Mike, o Emerson Santos jogando de volante, Lucas Lima. Então assim, o time não conseguiu corresponder, tomou 2 gols no primeiro tempo, ainda conseguiu diminuir com o Gabriel Veron, mas não foi suficiente para buscar. E destaque também para várias estreias de meninos novos, que é o caso, por exemplo, do Fabrício, Pedro Acácio. São meninos da base mesmo, acho que se eu não me engano, 18 anos e fizeram as estreias no profissional contra o Ceará nesse jogo. Esse doutor, né? O doutor, é o doutor das estatísticas, é isso? É a palavra correta? A gente presta atenção no campeonato, né? Mas é bom demais debater com vocês. Compartilhe o nosso programa aí, mande em todas as suas redes sociais, nos ajude aí pro nosso programa crescer Mas o cada bom vez time mais. do Ceará também, não desmerecendo, falando que foi o Palmeiras que É um baita time, né? O Ceará é um baita time. O, Ceará Gord- tem um o bom Guardiola tá fazendo Tem bons jogadores, realmente o próprio Vina, Fernando Sobral, esse Lima, né? Lima. São O jogadores atacante de lá, que é muita o qualidade. Kleber, né? Grande jogador Vem também. pro Então, Grêmio, assim, se Deus quiser. o Palmeiras teve um grande adversário nesse jogo e acabou sendo derrotado. Beleza. Passa muito rápido aqui, nós temos bastante coisa para discutir. Tínhamos um momento Arnaldo, vamos deixar para depois. Também teríamos algumas coisas da rodada que a gente tinha que frisar, tá? Eu vou pedir até desculpa para vocês que a gente monta um material grande no começo da semana sobre a pauta, porque o futebol brasileiro é grande. Mas aí, como tem uma rodada muito grande, que tem bastante gols, bastante assunto polêmico para tratar, às vezes não dá tempo de a gente tratar de tudo. Só vou deixar aqui, que eu acho que tem que frisar isso, e peço uma licencinha para nossa produção. Uma coisa que eu acho que não pode acontecer no nosso futebol. Fizeram uma emboscada pro time do São Paulo, pra delegação de São Paulo, antes do jogo contra o Curitiba. Isso é inadmissível. São trabalhador que nem a gente. É a profissão deles. Quem jogou bola, jogou em categoria de base. Eu joguei, o Gaúcho jogou profissionalmente. O Matheus jogou categoria de base. O Luiz eu não sei se jogou. A gente sabe o quanto é difícil você ser um profissional, um atleta profissional. É muito difícil. Então os caras estão lá, tem que ser respeitado. Eu acho que isso que fizeram com a torcida do São Paulo, fez com a delegação do time, isso é revoltante. Revoltante. Isso aí não é aceitável, né, Matheus? Eu acho que não pode acontecer no nosso futebol. Isso não é uma atitude do nosso... Não é torcedor isso aí, né? De 2021, né? A gente tá muito à frente pra ver esse tipo de atitude ainda. Isso aí parece que é uma coisa do passado e não sai da nossa sociedade, aí, do nosso futebol, né? Infelizmente, essas atitudes a gente sempre vê em times que passam, às vezes, situações difíceis dentro de campo. E a torcida, de uma forma de tentar intimidar, tentar mostrar, né, pros jogadores, pedir a cabeça do Fernando Diniz, né? Acaba tentando fazer esses atos terríveis, né? E o que tomara que todos aí sejam responsabilizados e venham a ser punidos, né, por conta dessa atitude. Gaúcho, depois na volta do intervalo a gente comenta mais um pouco, viu, Luiz? Comentando mais um pouco sobre isso. Agora vamos aqui, eu vou ter que, antes de encerrar esse bloco foi oferecimento dos nossos amigos do Monte Real, Mercado Monte Real, lá do Ratinho e do Alex.
Lá tem os melhores preços daquela região e não porque é da cidade. E vou falar pra você que quer aí da Volta da Areia, fala aí, Gaúcho, Guabiroba, Olho d'Água, você que tá precisando de uma comprinha, você que tá precisando de uma comprinha, vai lá no mercado Monte Real. Lá você encontra aquela cervejinha gelada e eles entregam a domicílio. Um grande abraço, um grande beijo a todos vocês aí do Monte Real. Pessoal, depois a gente volta, sabe com o quê? Eu quero falar pra você, chega aqui pertinho de mim. Nós vamos resenhar. Bora pra resenha sobre o quê? Isso pode, Arnaldo, com o Gaúcho, nos lances do Inter, que só teve pênalti pra um lado. Pelo amor de Deus, o futebol tá ficando pequenininho.